O estoicismo nos ensina que não controlamos o mundo ao nosso redor, mas sim nossas reações e pensamentos diante dele. É uma filosofia de autocontrole, racionalidade e busca por harmonia interna. E como isso se conecta com a psicologia reversa? Vamos refletir. A psicologia reversa, de maneira simplificada, é a arte de motivar alguém a fazer algo, estimulando-os a acreditar que devem fazer o oposto. Curioso, não é? Agora, imagine que aplicamos isso em nós mesmos, do ponto de vista estoico. Quando resistimos a algo ou ansiamos por algo de forma irracional, os estoicos diriam: examine isso de forma objetiva e indague: por que isso me controla tanto? Nesse momento, a psicologia reversa interna entra em cena. Ao nos distanciarmos emocionalmente, deixamos de lutar contra o desejo ou aversão. Em vez disso, o aceitamos como parte da vida. Paradoxalmente, quando soltamos as amarras, ganhamos domínio sobre nossos impulsos. Epicteto disse: não são os eventos que nos perturbam, mas nossa opinião sobre eles. Essa perspectiva, alinhada ao uso consciente da psicologia reversa, nos capacita a redefinir nossas emoções e ações. Quando desejamos controlar algo, talvez devamos dizer a nós mesmos: liberte-se dessa necessidade. E, como num jogo mental, ao nos desapegarmos, encontramos o equilíbrio que procuramos. Portanto, o estoicismo não apenas nos ajuda a enfrentar os desafios da vida com calma e serenidade, mas também a explorar as profundezas da psicologia humana de forma engenhosa e criativa. Estoicismo e o controle sobre nossas reações. 1. O estoicismo é uma filosofia prática que ensina que não temos controle sobre os eventos externos, mas podemos dominar nossas reações internas a eles. Os estoicos acreditavam que a chave para a paz interior está em distinguir entre o que está ao nosso alcance e o que não está. Por exemplo, não podemos controlar as ações ou opiniões de outras pessoas, mas podemos escolher como respondemos a elas. Essa abordagem cria uma barreira contra frustrações e decepções, promovendo uma vida mais equilibrada e consciente. A prática estoica também envolve confrontar nossas emoções de forma objetiva. Quando sentimos raiva, ansiedade ou desejo intenso, o estoicismo nos encoraja a questionar essas emoções e a identificar se elas estão realmente baseadas na realidade ou em percepções exageradas. Esse distanciamento racional nos ajuda a evitar decisões impulsivas e a construir uma mentalidade resiliente e proativa. 2. Psicologia reversa, um recurso engenhoso para a mudança interna. A psicologia reversa, frequentemente usada em interações interpessoais, pode ser um recurso valioso quando aplicada de forma introspectiva. Esse método consiste em incentivar alguém a fazer o contrário do que foi sugerido, explorando o desejo humano natural por autonomia. Por exemplo, ao dizer a alguém "não toque nisso", muitas vezes provocamos o comportamento oposto, porque a pessoa quer afirmar sua liberdade de escolha. No contexto individual, podemos usar a psicologia reversa para reavaliar nossos próprios impulsos. Se sentimos uma forte resistência a algo, como enfrentar um desafio, ou um desejo incontrolável, como buscar validação, podemos dizer a nós mesmos: você não precisa disso. Paradoxalmente, ao criar essa separação mental, diminuímos a força do impulso e assumimos maior controle sobre nossas ações. Esse processo, aliado à reflexão estoica, nos permite identificar e redirecionar motivações inconscientes que poderiam nos levar a escolhas prejudiciais. 3. O paradoxo do desapego, liberdade por meio da aceitação. Uma conexão poderosa entre o estoicismo e a psicologia reversa está no conceito de desapego. Os estoicos defendiam que, ao nos libertarmos da necessidade de controlar ou evitar certos resultados, encontramos liberdade interior. Epicteto resumiu esse princípio ao dizer: não são os eventos que nos perturbam, mas nossas opiniões sobre eles. A psicologia reversa potencializa essa ideia ao transformar o deixar ir em uma estratégia ativa. Quando nos concentramos em aceitar a realidade como ela é, sem lutar contra ela, paradoxalmente, nos sentimos mais capacitados a lidar com os desafios. Isso se aplica tanto às nossas emoções quanto às interações com os outros. Por exemplo, ao dizer "não preciso me preocupar com isso agora", criamos espaço para a serenidade, que nos permite enfrentar a situação com mais clareza. A prática consistente desses princípios nos ajuda a cultivar uma mentalidade calma e autossuficiente, tornando-nos mais alinhados com os ideais estoicos.
Essa combinação de desapego racional e autorreflexão estratégica pode transformar profundamente a maneira como vivemos nossas vidas e lidamos com adversidades. 4. O papel da racionalidade no estoicismo e na psicologia reversa. A racionalidade é a essência do estoicismo. Os estoicos acreditavam que a razão nos diferencia dos outros seres e que, ao aplicá-la, podemos alcançar uma vida virtuosa e equilibrada. Essa racionalidade também é crucial na aplicação da psicologia reversa. Quando praticamos psicologia reversa internamente, estamos desafiando nossas emoções impulsivas e utilizando o raciocínio lógico para entender por que reagimos de certa maneira. Por exemplo, ao confrontar o medo de um fracasso, podemos usar a psicologia reversa ao dizer a nós mesmos: não se preocupe, você não precisa fazer isso agora. Essa abordagem, aparentemente simples, nos ajuda a reduzir o peso emocional do medo, permitindo que a razão entre em ação e que avaliemos a situação de forma clara. Assim, a racionalidade funciona como um elo entre essas duas práticas, ajudando-nos a criar estratégias para lidar com conflitos internos. 5. Autocontrole como chave para o desapego e equilíbrio. O autocontrole é uma virtude estoica fundamental e um ingrediente essencial na psicologia reversa aplicada internamente. Quando aprendemos a controlar nossas emoções e desejos, deixamos de ser refém de impulsos e medos. Isso nos torna mais aptos a usar técnicas como a psicologia reversa para gerenciar nossa mente. Por exemplo, o autocontrole nos permite observar nossos impulsos sem agir imediatamente sobre eles. Quando enfrentamos um desejo intenso, como a vontade de comprar algo desnecessário, podemos utilizar a psicologia reversa ao nos dizer: não compre, você não precisa disso para ser feliz. Esse simples exercício de autocontrole nos libera da sensação de urgência, promovendo um desapego saudável e equilibrado. 6. Reflexões práticas para incorporar o estoicismo e a psicologia reversa. Incorporar o estoicismo e a psicologia reversa em nossa vida requer prática e consistência. Um dos primeiros passos é o uso de frases estoicas como lembretes diários. Por exemplo, a frase "aceite que você não pode mudar e concentre-se no que está ao seu alcance" é um ótimo ponto de partida. Essa filosofia pode ser complementada com a psicologia reversa. Ao criar pequenas armadilhas mentais, como dizer a si mesmo "não se preocupe em obter resultados perfeitos", você reduz a pressão interna e se permite agir com mais liberdade. Além disso, práticas como a meditação estoica podem ajudar a internalizar esses princípios. Durante a meditação, reflita sobre suas reações emocionais e como você pode usar a psicologia reversa para mudar sua perspectiva. Por exemplo, ao meditar sobre um conflito, pergunte a si mesmo: e se eu simplesmente não reagir? Essa mudança de perspectiva pode trazer clareza e calma. 7. A arte da perseverança estoica e o papel da psicologia reversa. O estoicismo é uma filosofia que incentiva a perseverança frente às adversidades, enxergando os desafios como oportunidades para crescimento. Quando confrontados com dificuldades, podemos usar a psicologia reversa para transformar nossa mentalidade. Ao invés de pensar "isso é muito difícil, eu não consigo", um estoico poderia questionar: e se eu me desafiar e abraçar esta dificuldade como um teste para minha força e virtude? Essa abordagem nos leva a redefinir adversidades como aliados em nossa jornada de desenvolvimento, em vez de obstáculos a serem temidos. Além disso, a perseverança é alimentada pelo foco naquilo que está sob nosso controle. Por meio da psicologia reversa interna, podemos suavizar pressões excessivas e redirecionar nossa energia para ações construtivas. Essa prática cria resiliência e promove avanços que, de outra forma, pareceriam inatingíveis. 8. Aceitação ativa como ferramenta de transformação pessoal. No estoicismo, a aceitação não significa resignação passiva, mas sim um reconhecimento ativo da realidade como ela é. A psicologia reversa pode ser usada como um catalisador para alcançar essa aceitação. Por exemplo, ao enfrentar um cenário difícil, podemos dizer a nós mesmos: "isso não é tão importante quanto eu imaginava. E se eu simplesmente seguir em frente?" Essa sugestão cria um espaço mental para que possamos lidar com o problema com mais calma e clareza, sem sermos consumidos por emoções negativas. A aceitação ativa é particularmente útil quando enfrentamos circunstâncias que não podemos mudar.
Ao focarmos no que podemos fazer em vez do que está fora do nosso alcance, ganhamos mais controle emocional e energia para moldar nossas reações de forma construtiva. 9. O uso da psicologia reversa na busca pela autonomia estoica. Um dos valores centrais do estoicismo é a autonomia, a capacidade de viver uma vida guiada pela razão e pela virtude, sem ser excessivamente influenciado por desejos, medos ou opiniões alheias. A psicologia reversa, quando aplicada internamente, pode nos ajudar a reforçar essa autonomia. Por exemplo, ao sentir a pressão de agradar os outros, podemos dizer a nós mesmos: você não precisa da aprovação de ninguém para ser quem é. Essa perspectiva paradoxal nos liberta da necessidade de validação externa, permitindo-nos agir de acordo com nossos próprios princípios. Além disso, essa abordagem nos encoraja a questionar se nossos desejos são genuínos ou apenas reflexos de influências externas. Ao identificar e desconstruir esses impulsos, nos tornamos mais autônomos e alinhados com nossos próprios valores.